Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes. Diego, Jair Bolsonaro, que nesse fim de semana, depois de mais de um mês, voltou a se comunicar ali com seus apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, ele vai liderar a oposição daqui para frente, a partir do momento que deixar o poder? Pois é, Mauro, essa era uma angústia que até os aliados mais próximos do Bolsonaro estavam tendo aí nos últimos dias, né? O que o Bolsonaro vai fazer? Vai ficar em silêncio? Não vai? Vai viajar? Vai sumir? Vai desaparecer? Vai aparecer de vez em quando? Nem mesmo os aliados mais próximos tinham, e eu ouso dizer que ainda não tem essa resposta de maneira muito firme. Umas 2 semanas atrás, conversando com um ministro de Tribunal Superior que esteve no Palácio da Alvorada, onde mora, né, o presidente da República aqui em Brasília, ele me disse que encontrou um Jair Bolsonaro de fato deprimido, cabisbaixo, triste, estava ali ainda sem entender muito o que tinha acontecendo, ainda muito baqueado com o resultado do segundo turno da eleição presidencial, estava com aquela ferida na perna ainda muito latente, e a coisa foi ali aos poucos melhorando. Bolsonaro voltou a frequentar o Palácio do Planalto para despachar com algumas pessoas, mas pouca gente está tendo acesso direto a ele. Até deputados, senadores, aliados mais próximos aí do governo Bolsonaro estão tendo dificuldade de marcar uma agenda com o presidente ainda da República até 31 de dezembro de 2022. O senador Márcio Bittar, que é do União Brasil do Acre, ele foi eleito pelo MDB, é um senador de primeiro mandato, se aproximou muito do Palácio do Planalto nesses primeiros 4 anos desse mandato dele, lembrando que o senador tem um mandato de 8 anos, ele também conseguiu ser relator geral do orçamento de 2021, ali no início do chamado orçamento secreto. O Márcio Bittar conseguiu e esteve no Palácio do Planalto nos últimos dias com Jair Bolsonaro. Ele me disse que encontrou um presidente mais animado, que disse a ele, senador Márcio Bittar, que vai precisar de um tempo, mas que prometeu, depois desse tempo de descanso, viajar o Brasil para de fato se consolidar como um líder da oposição. Essa pergunta se faz, Mauro, Michele e ouvintes, porque nós vamos ter um terceiro governo Lula, um novo governo Lula, e a pergunta que se fica é quem vai fazer o contraponto, né? Quem vai ser a oposição nacional, o líder nacional que vai puxar uma oposição ao Lula. No Senado nós teremos alguns nomes prováveis para ocupar esse posto, como o do vice-presidente, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, a própria Damares Alves, que teve uma votação esplendorosa aqui em Brasília, uma coisa que surpreendeu a todo mundo, teve votação para ser eleita governadora do Distrito Federal, se conseguir continuar nessa toada de espólio político que ela construiu agora nesse ano de 2022. Tem o próprio Sérgio Moro. Nos estados a gente vai ter o Romeu Zema, reeleito em Minas Gerais, o Ratinho Júnior, reeleito no Paraná, o Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo. E o Jair Bolsonaro vai ocupar que espaço nesse jogo aí, nesse xadrez nacional até 2026? Vamos ouvir o áudio do Márcio Bittar, e eu peço para o nosso ouvinte prestar atenção, porque o Bittar mais de uma vez diz assim: se ele quiser, em ele querendo, Jair Bolsonaro vai ocupar essa figura de líder da oposição, o que para mim fica muito claro que ainda não é algo que o presidente Bolsonaro tem como um forte desejo. Vamos ouvir o senador Márcio Bittar. Olá, Diego Amorim e os ouvintes da Nova Brasil. É um prazer falar com vocês. Esse encontro meu com o presidente Bolsonaro, primeiro foi uma visita de aliados, foi o primeiro encontro que tivemos após as eleições. Da minha parte, fiz uma avaliação, eu acho que o resultado das eleições mantém a polarização. Se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, provavelmente a polarização cederia espaço daqui a outros 4 anos a uma nova candidatura, um novo momento, uma nova etapa, mas em não tendo tido êxito, o presidente Bolsonaro, em querendo e assumindo o papel que é dele, de ser o líder das oposições no Brasil, essa polarização ela continuará para os próximos 4 anos. Eu não vejo, por mais que eu respeite, admire alguns políticos que se elegeram ou que se reelegeram agora nos governos estaduais, mas eu não vejo quem poderia ocupar o espaço que hoje é ocupado pelo presidente Bolsonaro. E o que ele me disse é que ele não vai ficar em casa, que é um tempo, mas em seguida ele vai percorrer o Brasil
E em ele fazendo isso mesmo, eu entendo que ninguém tomará esse espaço e ele será, sim, o grande líder da oposição. Eu disse a ele que ninguém pode cobrar que ele continue, mas em ele querendo, em tendo disposição, eu estarei ao lado dele. Um abraço, Diego. Pois é, esse foi o senador Márcio Bittar, do Acre, que se aproximou muito do Palácio Planalto, chega ao final desse ano de 2022 como um importante aliado ali do governo de Jair Bolsonaro. E vocês perceberam, né? Ele fala algumas vezes ali, em ele querendo, se ele tiver disposição, se o Jair Bolsonaro quiser, ele poderá ocupar essa figura de líder da oposição. Por fim, Mauro Michele, eu trago para o nosso ouvinte alguns nomes que devem ser confirmados nesta semana para ministérios de Lula. Na semana passada, enfim, começou a se divulgar aí os primeiros nomes da esplanada desse novo governo Lula, e a expectativa é de que nessa semana, já no dia de amanhã, dia 13, o PT quer fazer esse anúncio numa data simbólica, né, o número 13, que é o número do Partido dos Trabalhadores. Amanhã, então, devem ser confirmados, segundo uma fonte do governo de transição me informou nesse fim de semana, os nomes de Alexandre Padilha, deputado federal por São Paulo, para o Ministério das Relações Institucionais. Já para o Ministério da Saúde, o nome mais forte, depois ali de uma pequeno imbróglio ali, quem vai ser a ministra da Saúde, se seria a Margarete Dalcomo, se seria a Anísia Trindade, mas o nome mais forte agora colocado para a saúde, que deve ser anunciado nesta semana, é o de Anísia Trindade, que é a atual presidente da Fiocruz como ministra da Saúde. Para a educação, o nome mais forte hoje é o de Isolda Sela, que é a atual governadora do Ceará. Ela era do PDT, deixou o partido e deve assumir o Ministério da Educação, segundo me informaram nesse fim de semana. Um outro nome é o do Messias, na Advocacia Geral da União, aquele procurador da Fazenda, o Jorge Rodrigo Araújo Messias, que ficou nacionalmente conhecido como Bessias, a partir daquela ligação que a Dilma fez para o Lula em 2016, que foi interceptada e que o então juiz Sérgio Moro levantou o sigilo daquela conversa, e a Dilma diz para o Lula que o Bessias está indo lá entregar aquela carta que ele assumiria o ministério, e com isso ele poderia escapar da cadeia. Então Bessias deve ser o advogado-geral da União desse novo governo Lula, esses nomes que devem ser confirmados ainda nesta semana. Mauro Michele. Pois é, e só para a gente lembrar, né, os nomes que foram anunciados na sexta-feira passada, foram anunciados Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, Rui Costa para a Casa Civil, Flávio Dino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, José Múcio Monteiro para a Defesa e Mauro Vieira para o Itamaraty. Não teve nenhuma grande surpresa nesse anúncio. Claro que tinha toda a expectativa para o nome do ministro da Fazenda. O nome do Fernando Haddad foi se fortalecendo aí ao longo principalmente dos últimos 10 dias, o Haddad participando de muitos encontros com o mercado, reuniões com o Lula, reunião com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, o nome do Haddad começou a ganhar força nos últimos 10 dias, 2 semanas, e acabou sendo confirmado, né, Diego? É isso aí, Mauro. Agora a expectativa é para a equipe, né? Para o time que o Fernando Haddad vai montar na economia. Tem ali uma possibilidade do Felipe Salto assumir o Tesouro. Ele quer trazer também o pessoal que trabalhou com ele na Prefeitura de São Paulo, gente da iniciativa privada. Vamos ver como é que o Haddad vai montar esse time dele. Há uma expectativa de entrevista coletiva do Haddad também nesta semana, para que ele dê as suas primeiras declarações públicas como ministro da Fazenda, já consolidado no posto desse novo governo Lula. Mauro. Tá certo. Obrigado, Diego. Vamos ficar na expectativa. Tem aí a expectativa também para o Ministério do Planejamento, outro nome importante que tem vindo aí pela economia. Que pode ser o Salto, pode ser... Fala-se também do André Lara Rezende, se eu não me engano. Né? São alguns dos nomes que fariam ali uma espécie de um contraponto, talvez, ao perfil do Haddad. Obrigada, Diego. Até amanhã. Até amanhã. Boa semana.